Para falar sobre doenças do pericárdio de modo geral. Aqui a gente vai falar sobre pericardite, né? Sobre inflamação do pericárdio, sobre derrame pericárdico e sobre taponamento cardíaco, que são as três entidades aí que estão ligadas entre si, né? Estão interrelacionadas. E é interessante a gente falar sobre elas, certo? A gente vai ver aqui no capítulo 239 do Harrison, e no segundo momento observar talvez uma imagenzinha do Osmosis que tem para trazer e responder perguntas e respostas do livro, do slide que a Isabela, minha colega, achou e eu achei interessantes ali, umas perguntas para teste, né? Então, para começar a discussão, o que a gente fala sobre o pericárdio, né? Vai entender as funções do pericárdio. O pericárdio não é só um saco que recobre o coração, né? Então, o pericárdio ele é composto por uma membrana serosa e um pericárdio parietal fibroso, né? Uma membrana fibrosa. E entre essas duas membranas a gente tem de 15 a 50 ml de líquido, né? As células da membrana serosa produzem esse líquido, elas mesmas recoletam esse líquido e esse líquido tem serventia, né? Muito útil. Então, o que o pericárdio faz, né? Então, o pericárdio, primeira função, ele tem basicamente aqui que eu consegui separar 5 funções, 4 funções na verdade, né? Porque essas são as mesmas. 4 funções básicas que são muito importantes para a fisiologia do coração. Então, a gente tem que ele evita a dilatação súbita do coração, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um estímulo de pressão absurda no coração, o pericárdio seguraria, né? Ele não evita a dilatação prolongada, né? Se demorar muito tempo, o pericárdio também vai dilatar, as duas folhas de pericárdio também vão dilatar, e aí o coração vai poder dilatar sim. Né? Ele também restringe a posição anatômica do coração, que é basicamente evitar a dilatação, né? Mas esse restringir a posição anatômica está mais relacionado com manter o coração ali no centro do mediastino, né? No lugar em que ele precisa ficar de fato para um bom funcionamento, sobretudo da função cardiorrespiratória. Ele reduz o mínimo a fricção, né? A fricção, o pegamento das duas folhas, né? Se a gente tivesse um pegamento dessas duas folhas, a gente teria algum tipo de desgaste ou minimamente, né? Uma força a mais dificultando aí o funcionamento da bomba cardíaca. Ele impede que isso aconteça. Impede que ele saia do lugar, né? Que o coração saia do lugar. E por último, ele retarda a disseminação de infecções. Então são funções aí bastante interessantes da gente pensar, né? O livro traz que uma pessoa que passar tiver a necessidade de passar por uma pericardectomia, né, remover o pericárdio por algum motivo, geralmente por pericardite constritiva, né, que é uma mudança intrínseca à membrana parietal. Essas pessoas vivem normalmente, mas provavelmente elas tenham uma maior susceptibilidade a infecções do coração. Né? Então a gente vai falar de pericardite aguda, é o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser tamponamento cardíaco, e aqui nesse meio, né, a gente está falando de derrame pericárdico. E tem algumas coisas que a gente deve considerar, o eletrocardiograma, por exemplo, as alterações no eletrocardio, as alterações no raio-x que a gente pode observar e no eco, né? Então, falando de pericardite aguda, né, sendo esse o primeiro ponto, a gente tem 4 características principais para considerar em relação ao diagnóstico de pericardite, né? A dor torácica, como é que é essa dor, como é que ela se desenvolve, com o que ela pode estar relacionada. O frote pericárdico, né? Esse frote pericárdico é o barulho, né? O sinal mais importante que a gente vai ter. As alterações de eletrocardiograma, que são bem características também, né? A gente tem 4 fases, a gente vai entender as 4. E o derrame pericárdico, né? Que vai levar depois ao taponamento cardíaco. Ou poderia ser a pericardite constritiva, mas aqui a gente vai discutir mais a pericardite aguda, e esses são os 4 passos, né? Os 4 passos evolutivos, os 4 achados que a gente pode ter. Então, falando da dor,
A gente deve entender que é um sintoma muito importante, porém não constante, não é, necessário que todos os pacientes com a pericardite aguda tenham dor de fato, né? E usualmente se apresentam nos tipos infecciosos agudos ou inflamatórios, né, de hipersensibilidade ou autoimune, certo? Na pericardite tuberculosa, não há dor com frequência, né? O livro fala que na pericardite tuberculosa, na neoplásica e na urêmica, que é pela alta concentração de, eu ia falar alta concentração de uremia. Bom, por falha renal, né, e alta concentração de um produto metabólico que deveria ser excretado pelos rins, que é o ácido úrico, a gente pode ter uma pericardite sendo produzida, né, pleural effusion com derrame pericárdico, porém não é comum que doa, né, ou depois de radioterapia. De forma característica, como que é essa dor? Retroesternal, pré-cordial esquerda, se estende para o pescoço, braços e ombro esquerdo usualmente, né? Então essas são as informações. O que isso lembra? Lembra isquemia aguda do miocárdio. Então, o que a gente tem que fazer? Descartar a isquemia aguda do miocárdio, né? Tem mais achados do eletrocardiograma também que lembram isquemia aguda do miocárdio, mas tem umas características que distanciam, né, a pericardite do infarto agudo do miocárdio. Uma das características em relação à dor, por exemplo, é que se o paciente eu esqueci o nome da posição, acredito que é bom, peito no joelho, né? Então, se o paciente se senta para frente, né? Se ele faz essa posição, tem um nome da posição e eu vou trazer. Se o paciente se senta para frente, essa dor diminui, né? E é algo que não acontece na isquemia aguda do miocárdio de maneira nenhuma. Né? A dor pode diminuir de outras maneiras, mas não assim, não com essa posição. E se o paciente se deita, o coração vai cair por sobre os vasos, ele sente mais dor, então a dor piora. Né? Essas são boas características para a dor, né? Para a gente poder diferenciar um pouquinho aí de isquemia aguda do miocárdio. O livro vai falar que a gente tem marcadores biológicos como a creatina quinasa, né, o CCK, o troponina, que vão poder também estar altos em pericardite aguda, então são marcadores que não vão ajudar muito aí nesse caso, mas tem outros achados. O frote pericárdico, né, esse frotamento pericárdico é um barulho, né, é um barulho que a gente consegue ouvir em 85% dos pacientes, vamos gravar esse número, 85%, e é um sinal físico mais importante da pericardite aguda, porque a gente consegue diferenciar bastante de isquemia aguda do miocárdio, né? E de outros achados. E onde é que a gente ouve esse barulho? No borde external esquerdo, no final da expiração, né? Borde external esquerdo, então aqui na frente, certo? O ponto aqui, borde external esquerdo, e aí a gente pode andar pelo externo, né? O ponto que eu acho que faria mais sentido seria o quarto espaço intercostal aqui no borde external esquerdo, mas pode estar mais para cima também, o coração está colado no externo, né? Um terço dele está colado no externo, no final da expiração, porque em inspiração a gente tem as pleuras pulmonares produzindo alguma pressão ali por sobre o pericárdio e pode ser que a gente não ouça esse ruído. O terceiro ponto é o eletrocardiograma, né? O que a gente vai falar sobre eletrocardiograma? Geralmente, a gente vai ter alterações no eletrocardiograma com a pericardite aguda sem derrame massivo, sem derrame grande, que foram produzidos por uma inflamação subepicárdica aguda, né? Então, a gente teve uma inflamação ali do epicárdio, aí a gente vai ter uma afetação das pleuras, certo? Ou a gente teve a afetação das pleuras, está tendo produção de líquido, mas ainda não é muito e a gente consegue detectar algumas coisas no ECG. Quais são as coisas que a gente consegue detectar? São 4 etapas, basicamente. Na etapa 1, a gente vai ter um aumento disseminado do segmento ST, né? E produzindo uma concavidade superior. Como é que é esse achado? Eu acho que tem aqui. Então, esse achado aqui é em relação ao segmento PR, e aqui me parece uma elevação do segmento ST, mas não muito parecida com o que foi sugerido ali. Mas essa aqui em D2 parece sim.
Então, olhando aqui, a gente tem o complexo QRS, aqui tem uma elevação do segmento ST, né? A linha elétrica está aqui embaixo, o segmento ST está o ponto J, né? O ângulo J está começando aqui em cima, e aqui a gente tem uma concavidade, né? Isso aqui é côncavo em relação à linha elétrica. Se a gente tivesse uma convexidade, né? Uma convexidade, seria a grande. Ó, aqui outra, concavidade, né? Uma elevação do segmento ST com uma concavidade, certo? Que está indicando para a gente pericardite aguda. Se a gente tivesse uma convexidade, isso indicaria mais a elevação do segmento ST indicativa de isquemia aguda do miocárdio com supra de ST. O segundo ponto sugere que a gente tem uma normalização, na verdade, né? Então, o segundo ponto sugere que a gente tem uma normalização. Aqui também, no primeiro ponto, na primeira etapa, sugere que a gente tem uma depressão segmento PR por debaixo do segmento TP, né? Então, o livro mostra aqui, ó, essa depressão segmento PR também, né? Aqui está o segmento ST, né? E aí o PR que está aqui, ele está deprimido, né? Aqui, essa daqui é uma visão invertida, né? Mas ele está deprimido, é onde a gente pode, de onde a gente pode também tirar alguma evidência de que há pericardite, certo? Seguindo para a etapa 2, sugere que a gente tem praticamente uma normalização com um pouco de redução, o início da redução da onda T, né? Então, aqui não está falando, mas a aula sugeriu, na verdade, e além da aula ter sugerido, no outro livro fala. Então, na etapa 2, a gente tem um pouco de descenso ali da onda T, né? Uma repolarização que não está acontecendo de maneira normal. Na etapa 3, a gente tem inversão das ondas T, né? Então esse descenso passa a ser inversão na etapa 3. E na etapa 4, o ECG volta ao normal. Quer dizer que se esse paciente já chegar com um eletrocardiograma em etapa 4, a gente não vai conseguir identificar, não vai conseguir dar apoio diagnóstico utilizando o eletrocardiograma para pericardite. Mas se chegar normal, tá tudo bem? Não é pericardite? Exclui? Não exclui. Derrame pericárdico, né? Então, algumas dessas... A gente vai associar o derrame pericárdio geralmente à dor e algumas dessas alterações eletrocardiográficas, né? Nessas etapas 1, 2 e 3, a gente consegue observar derrame pericárdico, né? E a gente vai observar, se for pouco o derrame, a gente vai observar pouco aumento da silhueta cardíaca, se for muito, vai observar muito, né? Só que o problema é que se for muito, além de poder observar, a gente tem a possibilidade de criar taponamento cardíaco, que é uma emergência médica que complica muita coisa, né? Então a gente vai entender melhor ali sobre o taponamento. O que acontece, né? A base do pulmão esquerda, ela pode estar comprimida pelo líquido, porque a gente tem líquido crescendo para cima das bases pulmonares, né? Lembrar que as bases pulmonares estão na mesma linha ali da base do pericárdio, da base de onde o coração está colado ali no diafragma. E a gente pode reconhecer o sinal de Ewart, né? O professor fala Edward, mas é Ewart. E esse sinal ele é identificado no ângulo da escápula esquerda, né, nas costas, no ângulo de fato da escápula, e é uma zona de matidez, né? A gente bate como se tivesse um hematoma, né? Gostaria muito de poder descrever, mas é difícil. Então é uma zona de matidez e aumento do frêmito, exatamente higofonia, exatamente nesse ponto aqui, nesse ângulo da escápula esquerda, que vai identificar para nós, vai indiciar para nós, indicar para nós que tem derrame pericárdico ali, que já vai produzir complicação, né? O diagnóstico. A professora sugeriu que o diagnóstico é puramente clínico. Aqui o livro sugere que a ecocardiografia é um método diagnóstico mais eficaz, mas a gente deve ter todas essas considerações clínicas, obviamente, né? Acho que a confirmação do diagnóstico é feita pelo eco,
né? O eco vai poder identificar um possível tamponamento cardíaco, o eco pode identificar, né, um pequeno espaço livre entre a pleura visceral, né, a pleura visceral do pericárdio e o epicárdio, no caso de um derrame pequeno, e um espaço bem grande entre a porção anterior do ventrículo direito e o pericárdio parietal nos derrames maiores, né, nos derrames que estão trazendo mais risco de produzir taponamento cardíaco, né. Aqui a gente tem o livro sugerindo tomografia e ressonância para alguns tipos, né, para alguns tipos específicos de derrame tabicado, engrossamento pericárdico e presença de tumorações pericárdicas, mas não é o caso da nossa discussão aqui. Então a gente tem que se atentar mais para o eco, né? E aqui o livro traz uma classificação, na verdade, que está sugesta aqui em cima, que a gente pode classificar a pericardite por dois pontos de vista, né? Do ponto de vista clínico e do ponto de vista etiológico. Né? Do ponto de vista clínico, a gente vai classificar pericardite aguda, pericardite subaguda e pericardite crônica. Né? A pericardite aguda, ela tem duração de menos de 6 semanas, né? E a gente vai ter ela com características fibrinosas, com derrame seroso ou sanguinolento, que é a efusão pericárdica sanguínea. Né? Na pericardite subaguda, a gente pode tê-la com derrame ou constritiva, né, com derrame constritiva ou constritiva propriamente dita, e a duração dela de 6 semanas a 6 meses, já é bem larga já a duração. E aí se a gente tiver mais de 6 meses, a gente classifica como pericardite crônica. Ela pode ser constritiva, pode ser com derrame, uma grande ato, esse derrame todo tomando uma grande área aí, da celulite cardíaca, e a gente vai observar alguns achados, ou pode ser adesiva, né? Adesiva quer dizer que a gente, por algum motivo, tem aí mudanças, né, na estrutura, na composição desse líquido pericárdico, que é de 15 a 50 ml, fazendo com que a capa parietal, né, o pericárdio parietal fibroso, ele comece a se aderir ao coração, a capa de dentro, né, a capa visceral, e começa a dificultar muito o movimento. E a classificação etiológica, a gente pode ter pericardite infecciosa ou não infecciosa. As não infecciosas têm vários motivos aqui, pode ser infarto agudo do miocárdio, uremia, neoplasia, mixedema, tem muita coisa aqui. Pericardite possivelmente relacionada com hipersensibilidade ou autoimunidade, que foi citado lá em cima. Febre reumática é o mais comum. Aqui tem depois infarto do miocárdio, que é o síndrome de Dressler, que foi o que eu observei lá no Osmosis. E pericardite infecciosa, ela pode ser viral, bacteriana piógena, né, pneumococo, streptococo, estafilococo, neisseria, legionela, tuberculose, micótico, outras infecções. Então, todos esses achados aqui, esses possíveis achados, podem produzir para a gente pericardite, pode produzir derrame, pode produzir tamponamento, né? A classificação a classificação específica é bastante ampla, mas a gente tem que pensar que dentro das etiologias a gente pode ter etiologias infecciosas, pode ter etiologias não infecciosas ou possivelmente relacionadas com hipersensibilidade ou autoimunidade. Indo para taponamento cardíaco, o que significa o taponamento cardíaco? Então, o taponamento cardíaco é uma obstrução grave da entrada de sangue em ambos os ventrículos. A gente vai entender como ele se forma. Né? As 3 principais causas de taponamento cardíaco são neoplasia, pericardite idiopática, que a gente vai entender melhor o conceito, e insuficiência renal. Essas são as 3 grandes causas de taponamento cardíaco. Podem ser outras, mas essas são as 3 causas. E como que a gente identifica se esse paciente está passando por um evento de taponamento cardíaco? Né? A gente vai observar as características clínicas desse taponamento, que é a famosíssima tríada de Beck, né? Onde a gente vai ter hipotensão generalizada, bolhas hipofonéticas, né? Os ruídos cardíacos
vão estar hipofonéticos, e distensão de veia jugular, né, com aumento da pressão jugular. Por quê? E a gente vai entender melhor o porquê. Né? O livro fala que um tamponamento cardíaco pode ser dado por só 200 ml de derrame, ou por até mais de 2.000 ml de derrame. O que muda? Né? Se a gente tem uma acumulação muito rápida, 200 ml é o suficiente. Mas se essa acumulação é bem lenta, até 2.000 ml pode ficar. Até 2.000 ml pode entrar ali entre as pleuras, entre os pericárdios, né, as folhas do pericárdio, porque vai se enchendo bem lentamente, o pericárdio vai alargando também junto com o derrame. Né? Ou junto, por exemplo, ou ele se alarga junto, por exemplo, com uma hipertrofia de miocárdio, hipertrofia extrínseca. Né? E aí o livro fala que é possível que diminua a amplitude dos complexos QRS no caso de tamponamento cardíaco, né? Então a gente observando ali observando lá o eletrocardiograma, a gente vai ver uma diminuição da amplitude ou uma alternância na amplitude, alternância elétrica das ondas P, QRS ou T. Eu não sei se aqui a gente consegue observar, mas aqui eu acho que tem sim. Né? Então, entender. Olha, aqui tem uma mudança de amplitude, mas não é muito significativa ao meu ver. Né? Aqui também. Olha, aqui eu consigo ver, olha, um QRS bem forte, depois um QRS bem fraco aqui, né, olhando para a VR, né, o QRS fraco, o QRS muito forte, o QRS fraco, né, uma alternância, né, aqui provavelmente esteja diminuído o tamanho desse QRS, eu não medi, mas deve estar diminuído, então a gente vai poder observar essa diminuição de amplitude e alternância elétrica de ondas P, QRS ou T. Pulso paradóxico. O que é o pulso paradóxico? Né? O pulso paradóxico vai acontecer da seguinte maneira. Né? O pulso paradóxico, ele é, na verdade, também um dado clínico para a gente poder diagnosticar tamponamento cardíaco, por exemplo, por derrame pericárdico. Mas o que acontece? Quando a gente tem na inspiração, como esse pericárdio está cheio de fluido, na inspiração, o ventrículo direito ele é compresso. Né? Então, quando a gente tem essa compressão do ventrículo direito, a gente vai ter uma diminuição, né, da circulação que vai até o ventrículo esquerdo, e aí em inspiração, nos momentos de inspiração, o pulso vai estar muito diminuído em relação ao pulso normal. Né? Então, usualmente 10 milímetros de mercúrio de diminuição, pode inclusive maior do que 10 milímetros de mercúrio, que é o normal, né? Pode inclusive a gente vai identificar debilidade ou desaparição desse pulso durante a respiração. Né? Então aqui o livro está explicando, né? O tamponamento cardíaco, quando ocorre um agrandamento, né, inspiratório do ventrículo direito, comprime o ventrículo esquerdo, e aí a gente tem como encheu muito esse ventrículo esquerdo, esse ventrículo direito, a gente tem o tabique interventricular, pelo tamanho do ventrículo direito, o tabique interventricular vai lá e pressiona o ventrículo esquerdo, aí a função diastólica, né, a função de enchimento do ventrículo vai ser baixa, vai ser mal funcionante, e aí a gente vai ter o pulso débil, né, o que vai chegar na periferia vai ser fraco. E aqui o livro explica também a possibilidade de tamponamento de baixa pressão, que eu não sei se é muito importante para a nossa discussão, mas a gente sabe que dentro no líquido pericárdico a gente tem uma pressão que é menor do que a pressão atmosférica. O livro fala que se aumentar de 5 a 10 milímetros de pressão, pode ser que aconteça esse caso, que é o de tamponamento de baixa pressão, vai produzir ou paciente assintomático ou ligeira debilidade ou dispneia. E o diagnóstico? Né? Como é que faz diagnóstico? De novo, né, o livro citando aqui que a gente vai fazer eco, né? O eco vai observar uma aceleração absoluta da circulação nas válvulas tricúspide e pulmonar e uma diminuição absoluta da circulação nas veias pulmonares e nas válvulas mitral e aórtica, que é o lado esquerdo do coração.
né? Isso tudo porque isso está acontecendo, né? Justamente como a gente falou, né? Então a gente tem uma maior entrada de sangue no uma maior entrada de sangue no ventrículo direito. Essa grande entrada de sangue no ventrículo direito começa a pressionar o ventrículo esquerdo e aí na circulação esquerda a gente tem uma redução, né? Uma redução das velocidades de circulação de sangue. E quais são os achados, né? Que achado que a gente vai ter? Qual achado é esse? Então aqui observando um eco, a gente tem um derrame pericárdico moderado. Esse é um eco que foi tirado no início da sístole ventricular, então as aurículas tinham acabado de contrair, né, e encher ventrículo, e a gente tem uma indentação da parede auricular direita, certo? Exatamente aqui, produzida por um incremento da pressão intrapericárdica, né? Então, se a gente vê, ó, aqui é o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aurícula direita, aurícula esquerda, aurícula direita. E aqui na aurícula direita a gente tem essa indentação aqui, o derrame intrapericárdico que está produzindo essa indentação nessa aurícula. E aqui o sinal radiográfico, né? Em pacientes que a gente faz a radiografia, não conseguindo fazer a identificação do problema só com achado clínico, a gente tem esse sinal de forma de cantimplora, que esse é o termo em espanhol para cantil, né? Então tem essa forma de cantil aqui, a gente consegue ver o borde cardíaco, esse espaço aqui menos denso do que o coração em si, é espaço que está cheio de fluido, né? Então a gente tem bastante fluido exatamente nesse espaço, e é o espaço que sugere esse achado. E aí aqui o osmoses traz aqui, ó, esse formato de garrafa d'água, né, que a gente pode observar. Provavelmente não, possivelmente seja um exudado aí, e ele ficou radiopaco. Mas esses são os achados, basicamente, né? Essa é a grande discussão sobre tamponamento cardíaco, derrame pericárdico, né? Esses achados de eletrocardiograma, todos esses achados clínicos que são os mais importantes a gente levar em conta, e tá feita a discussão, né? Os achados clínicos todos, esses achados no eco e no raio-x são os principais para essa discussão, e a gente tentar ali responder as perguntas do exercício.